Aí, fiotinho de cruz credo. Perdão, desculpa. Bora lá. Questão 171, tá? Uma pessoa comprará uma tinta especial. Oh, meu Deus do céu, tinta especial, velho? Jura? Que tem a viadado? Meu Deus do céu, não é possível. Mas bora lá. Uma tinta especial para printar com apenas uma demão. Ah, não, é especial mesmo. Pintar com apenas uma demão é bem especial. Você não tem o trabalho de passar várias demãos, é especial pra caramba. Tá, uma parede que tem medida de 320 metros quadrados de área. Então ele vai pintar isso aqui, ó. 320 metros quadrados de área com essa tinta especial dele, né? Para pintar uma área de 10 metros quadrados é necessário exatamente. Então o rendimento dessa tinta é o seguinte: o rendimento dela é de 10 metros quadrados por litro, tá bom? Porque para cada 10 metros quadrados ela pinta 1 litro. Esse é o rendimento da tinta. Em uma loja, essa tinta está em promoção e vendida em latas de diversas capacidades, mas só é possível comprar latas do mesmo tipo. A pessoa tem como objetivo gastar o menor valor possível em real com a compra dessa tinta e observa os seguintes dados referentes ao tipo de latas disponíveis. Beleza. Na lata 1, a gente tem 0,6 litros de tinta e custa R$ 16 cada lata. Blá, 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 blá. Vamos calcular então primeiro o seguinte. Vamos calcular quantos litros de tinta a pessoa vai precisar, né? Bom, eu já estou vendo aqui que vai ser bem tranquilo a gente fazer esse cálculo, né? Porque para cada 10 metros quadrados que a pessoa tiver que pintar, ela vai precisar gastar 1 litro. Como a pessoa só tem 320 metros quadrados para pintar, ela precisa de quantos litros? Pô, repara, daqui para cá multiplicou por 32, né? Porque, basicamente, não vou fazer da forma. Vamos fazer essa regra de 3 aqui, ó. Multiplica cruzado, vai ficar 320 vezes 1 igual a 10x. Corta 0 aqui, pá. X é igual a 32 litros. Beleza. Ela precisa comprar 32 litros. Então vamos descobrir agora quantas latas a gente precisa comprar para inteirar 32 litros em cada uma desses tipos de lata, tá bom? Se eu comprar uma lata que vem 0,6 litros de tinta, quantas latas eu vou precisar comprar para inteirar os 32 litros? Bom, basicamente é 0,6 vezes o número de latas que eu vou ter que comprar para chegar em 32 litros. Então, vai ser o seguinte, 0,6 é 6 sobre 10. Para chegar lá nos 32 litros, é só fazer essa continha aqui, ó. Você multiplica por 10 e divide por 6, né? Você passa o 6, o 0,6 para lá dividindo, ou 6 sobre 10 dividindo, você passa os 10 multiplicando e o 6 dividindo. Enfim, o número de latas vai ser, então, uma forma mais prática para a gente calcular. Bora lá, uma forma mais prática para a gente calcular. Quantas latas de tinta a gente vai ter que comprar para completar 32 litros, para chegar em 32 litros, né? Com a lata de tinta que é 0,6 litros. É só você pegar 32 litros e dividir por 0,6. Beleza? Perfeito. Aí você multiplica em cima e embaixo por 10, fica 320 por 6. 320 dividido por 6 dá aproximadamente 53,3 latas. É lata pra caramba, tá? Só que, por exemplo, uma pessoa, a gente está trabalhando aqui com latas. E latas, contar latas, comprar número de latas, é um número que a gente trabalha com número natural. Então não tem como a gente trabalhar com latas, vírgula, tipo, 5,3 latas. E a gente também quer fazer o serviço completo. A gente tem que fazer o serviço completo, não é? Então, tipo assim, a gente tem que comprar um número natural de latas. Só que pra gente comprar um número natural de latas, ou a gente compra 53, que é menor do que 53,3, que é o próximo número natural menor do que 53,3, ou a gente compra 54, que é o próximo número natural maior do que 53,3. Só que 53 latas não vai conseguir fazer o serviço completo, vai ficar faltando 0,3 latas para terminar o serviço. E comprar 54 latas, a gente consegue fazer o serviço completo. Então a gente vai ter que comprar, então, se a gente quiser terminar o serviço, do primeiro modelo de lata, a gente vai precisar comprar 54 latas. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, repare, no primeiro modelo, como são 54 latas, e cada lata custa R$ 18, basicamente, a gente vai ter que gastar 54 vezes 18. E 54 vezes 18 dá R$ 972. Lembrando a vocês, estou fazendo aqui as continhas na calculadora, eu não sou nenhuma máquina de fazer conta na matemática rapidinho, tá bom? Perfeito? Vamos lá. Vou fazer as outras contas aqui na mão, acho que dá pra fazer esse restante de conta, dá pra fazer na mão, não sei, vamos lá. Enfim, lá, vamos descobrir quantas latas a gente precisa pro tipo 2, para lata de tipo 2, que vem 0,8 litros de tinta. 32 dividido por 0,8. Então, multiplique 10 em cima e embaixo, vai ficar 320 dividido por 8. Então, a gente vai precisar de 32 dividido por 8, 4. Vezes 10, 40. Então, precisa de 40 latas do tipo 2. 40 latas do tipo 2, cada lata saindo por R$ 23, a gente vai precisar gastar uma bagatela de 3 vezes 4, 12. Então aqui vai 12, 1, 9, 920. Beleza?
920. No tipo 2. Bora pro tipo 3. Bom, são 32. A gente precisa de 32 litros, cada lata vem 1 litro. Então a gente precisa de, obviamente, 32 latas. Então, tipo 3 tá até mais fácil. 32 latas, cada uma custando R$29. A gente pode fazer essa conta de uma forma até mais fácil. Ó, repara, a gente faz 29, 30 menos 1. Esse aqui é 29. Então faz 32 vezes 30, depois faz 32 vezes menos 1. Então a gente faz 32 vezes 30, 32 vezes 3, 6, 960. Tá? Você coloca o zero lá no final, né? Enfim. 32 vezes 30 dá 960. Menos 32, isso daqui vai dar 928. Né? 928, né? Tá certo? 928. Exatamente. Então, R$928 que a gente vai ter que gastar nessa terceira opção. A quarta opção basicamente, a quarta opção são 3 litros de tinta que vem em cada lata. Então, são 32 dividido por 3. 32 dividido por 3, a gente chega em aproximadamente 10,6. E aquela velha história que a gente fez aqui no primeiro exemplo. Pô, basicamente, se eu quiser comprar, eu só consigo comprar latas em números naturais. Ou seja, eu só vou poder comprar ou 10 latas ou 11 latas, que são os dois números naturais mais próximos de 10,6. Só que com 10 latas eu não consigo comprar o trabalho, porque ainda fica faltando 0,6 latas. E com 11 eu consigo, então vou ter que comprar 11 latas. 11 latas, cada uma custando R$85. Basicamente a gente faz 85 vezes 11, tá? E 85 vezes 11 é só pegar 85, ó, macete para fazer multiplicação por 11 rapidinho. Você pega, por exemplo, 32 vezes 11. Você vai organizar a soma da seguinte forma, ó. 32, e aí você só escreve o número aqui, ó. 32. Você escreve o número em cima, e depois você bota um X aqui, e agora escreve o número aqui embaixo. Beleza? Perfeito, acabou. Agora é só soma. 32 vezes 11, então, dá 2, 5, 3. 352. Vamos fazer agora para 85. 85 vezes 11 é o seguinte, ó. 85 mais, bota um X aqui, ó. 58. Ou você pode até pensar o seguinte, mais 58. Sei lá, enfim. 5, 8 mais 5 dá 13, né? Dá 13. Vai 1, dá 9. Então, gasta R$935 nessa quarta opção. E bora para a quinta e última opção aqui. 32 litros que o cara vai precisar. Cada lata vem 5 litros. Vamos fazer essa divisão. Dá então, dividir por 5 é igual a multiplicar por 2 e depois você divide por 10. Multiplicando 32 por 2 dá 64. Dividindo por 10 é só arrastar a vírgula para a esquerda, que vai ficar igual a 6,4 latas que a gente precisa comprar. Como eu já falei, né, a gente não consegue comprar um número com vírgula, a gente só consegue comprar o número natural de latas. Os números mais próximos naturais de latas são 6 e 7. 6 a gente não consegue completar o serviço, 7 a gente consegue. Então a gente compra 7 latas. 7 latas saindo cada uma por um precinho bem humilde de R$150, né? 7 vezes 150, basicamente a gente vai ter então 0, 7 vezes 5, 5, ó, 35, vai um 3, vai dar R$1.050 em lata de tinta. Misericórdia. Então repara, a opção aqui que a gente vai estar gastando menos dinheiro é a opção de número 2, beleza? A opção 2, que a gente está gastando só 920. E o cara quer basicamente gastar menos, vai ter que ir de opção 2. Letra B pra gente, beleza? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e eu vejo você na próxima questão.